Alô, pessoal do sexto ano, sexto e sétimo ano e TJ, oitavo e nono ano, todos dos turnos matutino e vespertino. Eu sou o professor João Paulo. Hoje temos mais uma aula de Educação Física com vocês. Não esqueça de realizar a atividade, ela é obrigatória. E depois enviar, ela é que vai garantir a sua presença em nossas aulas. A escola é um ótimo local para se falar em prevenção ao suicídio. Setembro Amarelo. Como surgiu este movimento? Quais são os dados e as causas atuais que nos levam a debater a problemática dos suicídios no Brasil e no mundo? Olá, eu sou a psicóloga Raquel Fernandes Chimizo e hoje eu quero falar com você sobre suicídio. Esse tema não é muito agradável, não é mesmo? No entanto, esse tema também precisa ser discutido. A série americana 13 Reasons Why e o Jogo da Baleia trouxe o tema à tona, fomentou essa discussão e por isso a procura por esse tipo de orientação também aumentou. E eu gostaria de hoje conversar um pouquinho com você sobre a questão do suicídio. A primeira coisa que nós precisamos saber sobre o suicídio é que para combater o suicídio é preciso conhecer. É preciso conhecer o que passa na cabeça das pessoas que têm ideação suicida e das pessoas que realmente cometem o suicídio. Essas coisas são diferentes. Uma coisa é pensar em morrer e a outra é realmente cometer o suicídio. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 800 mil pessoas no mundo cometem o suicídio por ano. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida. Entre os idosos acima de 70 anos, esse número é muito maior. As mulheres tentam se suicidar por mais vezes. Muitas vezes as mulheres tentam uma vez, duas, três e na quarta ela consegue. Já o homem não. Ele tentou uma vez e ele geralmente tenta de uma maneira mais letal e ele morre. Esses dados são importantes para que a gente entenda quais são as faixas da população que são mais atingidas por essa questão. Essa pesquisa da Organização Mundial da Saúde também fala que os países pobres, onde as pessoas têm rendas mais baixas e têm menos qualidade de vida, mais pessoas cometem suicídios. Pessoas que sofrem preconceito por causa de raça, de cor, de gênero, de identidade sexual, elas também são mais suscetíveis a cometer suicídio. O suicídio é a segunda maior causa de morte entre adolescentes e jovens, de 15 a 29 anos. O Brasil está em 8º lugar no ranking entre os países em que a população mais comete suicídio. Esses números são muito alarmantes. Então, por isso, nós precisamos conversar sobre esse assunto, porque esse assunto é um assunto de saúde pública. Bom, então quem corre mais risco de cometer suicídio? Essa pesquisa que eu mencionei agora há pouco da Organização Mundial da Saúde também fala que 90% dos casos das pessoas que cometeram suicídio tinham algum transtorno mental. Ou seja, a maior parte das pessoas tinha uma depressão maior, que é aquela depressão bem profunda, que incapacita, que faz com que a pessoa não queira sair da cama e não queira se relacionar com os demais. A bipolaridade e o abuso e a dependência de álcool são os fatores mais importantes para a propensão ao suicídio, segundo a pesquisa da Organização Mundial da Saúde. Junto com esses transtornos, também tem outras situações da vida que podem levar a pessoa a cometer o suicídio. Por exemplo, casos em que as pessoas foram abusadas sexualmente ou que sofrem algum tipo de violência, uma perda muito forte, de um ente muito querido, ou de um amigo muito querido, ou de um emprego, ou de uma condição social também. Pacientes que têm doenças degenerativas ou que têm dor crônica também podem ser candidatos a desenvolver a ideação suicida e cometer suicídio. Então, o cuidado para com essas pessoas que passam ou que tiveram essas vivências ou vivem essa realidade deve ser redobrado. Outra coisa importante que eu queria contar para você é que se a pessoa já tentou suicídio uma vez, as chances de que ela tente novamente é muito grande e as chances de que ela consiga na próxima vez também aumenta bastante. Outra questão que eu queria abordar com você
é por que as pessoas se suicidam. Para algumas pessoas é quase impossível entender o que se passa na cabeça do outro. Na realidade, a gente acabou de ver que essas pessoas elas já estão doentes, elas têm um transtorno que já está instalado. Esses transtornos são os responsáveis por mudar a forma dela enxergar o mundo ao seu redor, de enxergar as pessoas e de decodificar as reações, as emoções das outras pessoas para com ela. A pessoa passa a olhar para o mundo sem esperança. Geralmente as pessoas que têm esse histórico de suicídio, todas elas perderam a esperança na vida, perderam a vontade de viver e também não acreditavam que as pessoas que iam ficar, ou seja, os amigos ou parentes, não iam sentir falta delas. Ou seja, eram pessoas que não se sentiam amadas. Outra questão importante é que a ansiedade, a instabilidade emocional e a impulsividade são grandes fatores impulsionadores do suicídio. A ansiedade faz com que a pessoa fique com pensamentos que não param de passar na cabeça dela, ou seja, aqueles pensamentos de que a vida não vale a pena, de que ninguém me ama, de que ninguém vai sentir minha falta, o tempo todo fica atormentando a pessoa. A instabilidade emocional, estar muito triste agora, estar muito feliz daqui a pouco, essas são as características das pessoas que são bipolares. Elas estão sempre em polos muito diferentes, né? Em alguns momentos os polos quase que igualam, mas daqui a pouco, mudou novamente. Ou ela está muito eufórica, que a gente chama de estado de mania, ou ela está em depressão. Então, isso também é muito perigoso. E as pessoas depressivas. E o perigo maior, agora eu vou dizer uma coisa importante e interessante para você saber. O perigo maior não é quando a pessoa está lá no fundo do poço. O perigo maior de se cometer suicídio é quando ela já saiu do fundo do poço e ela está ou na transição entre a depressão e a mania, ou então ela já está se reerguendo da depressão e já está quase se curando. Então, quando as pessoas começam a mudar repentinamente, o nosso olhar também tem que se redobrar para com ela e as demonstrações de afeto e carinho também. E é sobre isso que eu quero falar com você agora. Quero falar sobre como prevenir o suicídio. Uma das coisas mais importantes é fortalecer os vínculos familiares. Vínculos familiares, vínculos escolares, vínculos com o trabalho são fatores que fazem com que a pessoa tenha algo que a segure aqui nessa vida. O fato dela ter grupo de convivência onde ela se sinta amada e aceita faz com que ela se sinta parte, com que ela se sinta importante para alguém. Então, esse é um fator extremamente importante na questão da prevenção. É importante também criar espaços de diálogo e desenvolver a espiritualidade. Por que criar espaço de diálogo? Às vezes as famílias se fecham muito e os pais não conseguem ter acesso aos seus filhos. Às vezes os filhos já saíram de casa e não conseguem mais ter acesso a esses pais. Às vezes os casais também não conseguem mais se comunicar. Chega um certo ponto da relação onde um se fecha para o outro. Essa comunicação nunca pode ser perdida, né? E o caminho para que o outro chegue até você e se comunique com você tem que estar sempre aberto. E essa conversa, ela tem que ser sempre muito desprovida de julgamento e de preconceitos. Bem, chegamos ao final de mais uma aula de Educação Física. Agora vocês vão baixar, aliás não, abaixo, né, tem um link chamado Lista de Presença. Vocês vão preencher todos os dados e me enviar, certo? Essa lista. E aí é a presença de vocês, certo? Justo, certo? Então todas as aulas vai ser assim. Vocês sempre vão fazer isso. Vão preencher essa lista de presença, certo? No final de cada aula, certo? Outro aviso importante para vocês. Vocês estão num grupo e esse grupo é um grupo de estudo. É para os professores passar as aulas, para vocês fazerem atividade, para vocês estudar. Então, não use o grupo para fazer gracinha, para soltar piada, para colocar figurinha, porque se a direção do colégio faz a coordenação, identificar o aluno que está fazendo isso, ele vai ser retirado do grupo, certo? Então, o grupo é para estudo, certo? Então, um abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.